templo. Aleluia. Você está gelado. É diferente do meu, sei que não é. Você me perdoa? Legal. Graças. Repete comigo assim: a preparação para o terceiro tempo. Mais uma vez, a preparação para o terceiro tempo. Eu vou te explicar o que é isso. Amém? Eu preciso ouvir. O arrebatamento da igreja, dá para ler? Vou ler bastante. O arrebatamento da igreja é o próximo evento importante na cronologia de Deus, relacionada às atividades proféticas. Já não há mais profecias a serem cumpridas antes que ocorra o arrebatamento. Repete comigo: já não existe mais. Já não existe mais profecias a serem cumpridas. Fala para o irmão teu lá: todas já se cumpriram. Todas já se cumpriram. Todas já se cumpriram. Todas já se cumpriram. Quem crê? Amém. Vamos continuar. Arrebatamento, ele é iminente. A palavra iminente quer dizer assim: pode ser a qualquer momento. Pode ser hoje. Amém. Pode ser daqui a pouco. Amém. Pode ser antes da meia-noite. Amém. Não sei, pode ser daqui a um ano. Você está muito perto. Vocês vão ver por aqui. Vamos lá. Isto é, pode acontecer a qualquer momento. Na verdade, não existe nada a não ser a graça longânima e a misericórdia de Deus, que possa impedir de ocorrer imediatamente. Diz glória a Deus por isso. Glória a Deus. Você comigo, é a graça longânima de Deus, que ainda não aconteceu isso. Deus está nos dando tempo para mudar. Deus está nos dando tempo para mudar. Vocês vão perceber que esse ano foi um ano que Deus está nos levando ao conserto. E segundo meu pai, o apóstolo Paulo Tércio, eu creio na profecia que sai da boca dele, na palavra que sai da boca dele, 2015 é um ano de santidade. Já começou o ano de santidade. O calendário já começou o ano de santidade, de conserto e arrependimento. Nós temos que seguir no embalo. Você está aqui? Amém. Querido, eu estou dentro, então é mais. Amém. Vamos lá. No entanto, embora não existam sinais para o arrebatamento, há pelo menos um importante indicador de que ele está próximo, às portas. Esse indicador é a situação em que se encontram os preparativos para o próximo templo judeu, a ser construído no Monte do Templo, em Jerusalém. Alguém que já ouviu falar do templo de Salomão? Não é o da Universal, não, né, querido? Sinto muito, eu tenho que falar essa verdade. Não é esse da Universal. Estou falando da Bíblia. Alguém já ouviu falar do templo de Salomão da Bíblia? Amém. O primeiro templo, antes era tabernáculo. O pessoal adorava Deus dentro do tabernáculo. Vamos colocar assim para vocês entenderem melhor. Davi, o segundo rei de Israel, ele fez uma casa linda, uma mansão. Quando ele termina de fazer sua casa, ele olha para a casa de Deus, que era o tabernáculo, e fala assim, ele cai assim e fala assim: eu sou rei de Israel e moro num palácio. E Deus anda em tendas, anda em tabernáculos. Eu vou construir uma mansão para o meu Deus. Vou construir um templo para o meu Deus. Você está aqui? Amém. Um pouquinho de história. E ele decide fazer um templo. Olha para mim. Não se dispersa. Não se dispersa. Qualquer coisa que vocês olhem, não faz isso. Olha para mim. O alvo aqui agora é eu. Estou falando de Jesus.
ele decide fazer o templo, Deus fala para ele: Davi, você não vai construir o templo, porque suas mãos são mãos de sangue, você matou muito homem, você não vai construir, seu filho vai. E ele prepara todos os preparativos para se construir o primeiro templo de adoração a Deus. E o filho dele, Salomão, constrói esse primeiro templo. Amém. Você está aqui? Amém. Esse templo durou alguns anos, acho que foram aí, não sei se é 300 anos, 300 alguma coisa, ou 600 alguma coisa, não me lembro bem. Não se prenda esses detalhes, porque não é onde eu quero me prender. Amém? Esse templo foi destruído, e levanta-se outro templo, construído por Zorobabel. E esse templo também foi destruído. Destrói-se 2 templos de Deus, pelo pecado de Israel, pela rebeldia de Israel. O templo foi destruído. E conta-se a história que foi construído o 3º templo. Mas esse 3º templo, que foi Herodes quem construiu, não está na Bíblia. Então, biblicamente, não se conta 3 templos. Biblicamente se conta 2 templos, de Salomão e de Zorobabel. Vocês me entendem? Amém. Vocês estão aqui? Amém. Vocês estão me entendendo? Amém. E esse 3º templo, ele vai ser construído. Está no livro de Daniel. Há uma profecia no livro de Daniel. Vai ser construído para que haja, na visão dos judeus, a restauração de Israel. Você está aqui? Amém. Para que haja a restauração de Israel. E existe uma palavra na Bíblia que Israel seria restaurado. Porque chegou um tempo que Israel pecou tanto contra Deus, que existe no livro de Romanos e em todos os livros do Velho Testamento, principalmente no Torá. Deus sempre disse: se vocês pecarem contra mim, se vocês me abandonarem, eu vou ir contra vocês, eu vou perseguir vocês, e vou fazer com que todas as nações no mundo te perseguem, e vocês vão morrer muito. Vocês estão aqui? Isso aconteceu, principalmente no século XVIII ou século XIX, 1913, isso? É século XVIII, fala? Século XIX. Século XIX tem a guerra que a Alemanha perdeu a sua guerra. Para quem vocês lembram? A Alemanha perdeu a guerra, vocês lembram para quem? Perdeu para os ingleses, obrigado, velhos. E Hitler, a Alemanha começa a colocar a culpa nos judeus, começam a culpar eles. Nós perdemos essa guerra, porque o judeu que mora conosco, que tinham sido dispersos de Israel, eles causaram a nossa perda. Vocês estão aqui? E Hitler começou a sediar a Europa, o povo, principalmente a Alemanha, contra os judeus. E nisso começa ele a usar a mídia, começa ele a usar a imagem dele como uma nação perfeita, os alemães como uma nação perfeita, e olhar para os judeus e falar assim: essa nação, esse povo, são povos imperfeitos. E começa a colocar medida de perfeição. Pega o nariz do judeu, tudo torto, grande, feio, e o nariz do alemão bonitinho. Pega os dentes do judeu, torto, encavalado, e dos alemão bonitão. Pega o cabelo dos alemão, lisinho, pega o cabelo do judeu, crespo, que nem de vassoura. E eles começam a fazer isso, eles pegam uma vassoura e colocam o judeu com o cabelo do lado, falam: olha o cabelo deles, é igual de vassoura. Eles são praga, começam a colocar rato, colocam os judeus do lado, eles são praga. E isso, aquelas criancinhas de 10 anos, 15 anos, que ouvia na mídia esses povos mentirosos, quando essas crianças crescem, estão com seus 18 anos, estão com seus 20 anos, já vão para o exército, já vão servir o exército, quando eles olham para os judeus, o que eles falam? Essa raça não presta. Essa raça não presta. E eles começam a perseguir mais uma vez os judeus, em massa. Não vou me prender muito nisso. Mas existe uma profecia que Deus vai restaurar eles em Israel. Amém. Existe uma palavra que Deus vai restaurar Israel. Diz amém? Amém. Você precisa ver isso na Bíblia. Abra aí Mateus capítulo 24.
puder colocar, por favor, Mateus 24, versículo 32. Vocês acharam? Está escrito assim, versículo 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornarem tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Sabe o que ele está dizendo esse verão? Está querendo dizer assim, saber que está próximo a volta de Cristo. Diz amém. Esse texto quer dizer assim, saber que está próximo a volta de Cristo. Fala assim comigo, a figueira. Está escrito figueira ali? Sabe quem é figueira nessa parábola? Israel. Fala comigo, figueira. Esse texto é Israel. Ela está falando, ó, aprendei pois esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornarem tenros, brotam folhas, sabei que está próximo o verão. 1948, faz-se um concílio de todas as nações para acabar com Israel como nação ou fazer com que Israel se levantasse de novo como nação. Segundo a história verdadeira, verídica, deu empate nos votos e precisou de um voto de Minerva, o voto de decisão. Sabe quem deu o voto de decisão para Israel ser nação de novo, ter uma bandeira, eles voltar para a pátria deles? Foi um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Por que eu estou falando da figueira? A figueira que nós vemos ali. Israel é o maior sinal de Deus na terra. Israel é o relógio de Deus na terra. O maior sinal que você vê acontecendo com Israel, pode saber que Deus está mexendo no mundo. Essa palavra, essa profecia se cumpriu em 1948. Israel se torna uma nação. Israel é restabelecido como nação em 1948. De Jerusalém ter sido conquistada em 1967, dos judeus estarem fazendo esforços cada vez mais significativos para a construção do terceiro templo. Queridos, os judeus sabem que esse terceiro templo precisa ser construído porque eles esperam a volta do Messias. E falando do Messias, eu aprendi algo com um judeu, ele não fala isso para ninguém. É porque quando eu fui para Israel, eu tive o privilégio de ter um guia turístico que é de lá, conhece todas as tradições. Ele é como se fosse mais ou menos assim, pastor Cadu, um católico não praticante. Ele conhece tudo, a família dele pratica tudo, mas ele não. Mas ele respeita. E pela amizade, perguntamos para ele: vocês esperam mesmo o Messias? Quem é o Messias para vocês? Vocês sabiam que para ele o Messias não é Jesus? O Messias é figurativo para eles. O Messias aqui foi restaurar eles. O Messias para ele é quem for restaurar Israel. Você está aqui? Você me entende? Eu me faço entender para vocês entenderem que Jesus está perto. Em 1948, Israel volta a ser nação. Essa palavra se cumpre. Depois eu vou te mostrar outra coisa. Você pode voltar naquela primeira página, por favor? Eu vou te mostrar uma foto aqui. Memorável. Parece lindo. Será que é melhor? Dá para ver? Dá para ver bem daí? Está escrito assim: ó, o Instituto tem treinado homens para o serviço no templo e acumulado todos os implementos necessários para o templo, inclusive a mesa da proposição, o altar do incenso
e a menorá de ouro. Você está aqui? Amém. Queridos, eu fui a Israel. Essa menorá de ouro, eles colocaram do lado de fora, do lado de fora da Jerusalém antiga. Está lá do lado de fora. Eles estão mostrando para todo mundo: ei, nós estamos prontos para construir o terceiro templo. Eu vou ler para vocês aqui que o rabino Carné, é isso? Carné, é isso que posso falar? Eu não sei bem. Ah, bom. Deixa ele ligar aí, por favor. Deixa ele ler, ela vai colocar aí. Tem um rabino, o nome é K-A-K-N-E, Carné, treinou todos aqueles que estão na liderança desse esforço para a reconstrução. E foram seus alunos que deram início ao Instituto do Templo em 1987. Repete assim comigo assim: 1987. Esse rabino, ele está treinando alunos para construir o terceiro templo. Desde 1987. Queridos, eu fui a Israel e tive o privilégio de entrar no Instituto do Templo. Eu e minha esposa entramos no Instituto do Templo. Está dando para entender, pastor? Nós fomos ministrados por um judeu ortodoxo, um rabino. E ele deixou bem claro: já está tudo pronto. A hora que o Messias vir, nós levantamos o terceiro templo. Está pronto todas as armas, está pronto todas as roupas sacerdotais, as tintas que não existiam mais, eles já encontraram tudo. E o menorá de ouro está lá para todos verem, do lado de fora. No Instituto do Templo não entra qualquer um, entra convidados. Está lá tudo pronto. E uma das maiores provas da volta de Jesus é quando eles construírem o terceiro templo. Para alguém que conhece um pouquinho de escatologia, eu não sou tão profundo, eu não sou tão bom, mas na escatologia existe um estudo que diz assim: pós-tribulacionista, tribulacionista e pré-tribulacionista. Pré-tribulacionista é uma visão principalmente da Assembleia de Deus, que crê que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Vocês me entendem? Pré. Eles entendem que antes da grande tribulação começar, antes dos princípios da dores começar, a igreja sobe. Isso que eu aprendi em teologia. Essa é uma visão pré-tribulacionista. E existe também uma visão tribulacionista. É aquela que eles creem que a igreja vai passar. Alguns creem que a igreja passa toda a tribulação, principalmente a igreja adventista do sétimo dia. Principalmente eles, adventistas do sétimo dia, eles creem que a igreja passa por todo o processo da grande tribulação. Agora existe outra visão escatológica que crê que a igreja ela vai até 3 anos e meio da grande tribulação. Porque a grande tribulação, segundo a Bíblia, o livro de Daniel, tem um tempo, 7 anos. Vocês estão aqui? 7 anos. E durante 3 anos e meio, vai existir no mundo uma paz aparente, uma paz mentirosa. Querido, dá uma olhada no mundo. Quando você liga a televisão, o que o povo está pedindo? Paz. Quando você liga a televisão, o que você vê? Todos os canais a mesma coisa: tragédia no mundo todo. O que o povo está gritando? Queremos. E muitos já estão falando: ou venha da parte de Deus ou da parte do diabo, mas nós queremos paz. Misericórdia? É verdade. Quantos sabiam disso? Eles querem paz. Para existir essa paz, quem conhece um pouquinho de história sabe que lá atrás os romanos, para conquistar o mundo,
Eles inventaram a Pax Romana. Eles foram amigos de todos os impérios. Mentira, amigo, paz romana, uma paz mentirosa. Quando eles estabelecem as suas guarnições em cada território de outros países, dizendo que era amigo, eles mostram as garras. Mas não são amigos de ninguém. Começaram a matar todo mundo. Querido, eu fui no Israel, eu fui em Jordânia. E o que eles dizem? Roma destruiu tudo. Eu fui num lugar chamado Cidade de Petra. Morava naquele lugar os nabateus. Moraram naquele lugar há muitos anos. Quando os romanos chegaram lá, detonaram e mataram tudo. Quando eles chegaram, eles morreram apedrejados. Mas um soldado romano inteligente viu que a água tinha que descer do monte e passar por irrigação, cidades de irrigação até hoje. Descia até e irrigava toda a cidade. O que eles fazem? Eles tampam a irrigação, eles começam a passar fome e sede, eles sobem e os romanos detonam todos os nabateus. Foram no lugar que eles chamado cidade de Massada, porque Roma destrói Israel, 70 depois de Cristo destrói o templo, e os judeus somem, começam a ir para todas as nações, e foram num lugar chamado Massada, um outro morro enorme. Quem passa na estrada não pensa que habitavam pessoas naquele lugar, e habitavam um povo naquele lugar, judeus. Os romanos chegaram e colocaram 7 guarnições, está lá até hoje as guarnições. A arqueologia achou tudo. E eles começam a jogar flechas lá para cima. Como chama aquele negócio que lança pedra no fogo? Catapulta, é isso? Nome feio, mas é isso, né? E começaram a destruir. Lá em cima, nesse lugar chamado Massada. Depois vocês pegam um filme, tem um filme, a história de Massada. Alguém assistiu? Ninguém. Eu assisti lá um pouco, um pedaço, um trecho, e aprendi sobre a história de Massada. Tem uns judeus lá, pastor, falou que eles entendiam que ia morrer, e eles decidiram. Esses judeus não eram bons de guerra, porque eles eram religiosos e ortodoxos, eles não eram bons de guerra. Eles resolvem tirar a sua própria vida. Eles resolveram tirar a sua própria vida. Falou: nós servimos a um Deus vivo e nós não vamos servir aos romanos. O que eles fizeram? Um começou a matar o outro. Cada pai de família começou a matar a sua família. E sobraram-se 10. E lançaram-se a sorte para um ir matando o outro. Vocês acreditam que a arqueologia achou o nome dos 10 últimos que faltaram? Ah, glória a Deus, irmão. Eu estou falando para vocês entenderem o que o diabo fez através de uma história. Tem um texto na Bíblia que diz assim, que o pecado ele não muda, ele continua o mesmo. Lá atrás, o diabo já mostrou o que ele ia fazer aqui na frente, pegando os romanos com a paz romana, uma paz mentirosa. Sabe qual a ferramenta hoje? Sabe qual a ferramenta hoje do anticristo? É trazer uma paz mentirosa. Uma paz mentirosa. E o povo vai gostar. Quem é que hoje aguenta ficar ouvindo tanta morte? Quem é que aguenta isso? Vocês perceberam que hoje o povo já não aguenta mais isso? Você liga a televisão, eu não fico assistindo isso. Tem gente que gosta de Cidade Alerta, nem sei se existe mais, né? Mas é só coisa ruim. É filho que mata pai que mata filho. Um dia eu vi na internet uma mãe e uma filha sentando um tapa, uma querendo matar a outra. Outro dia colocaram aí no Face que uma mãe estava tendo relacionamento sexual, estava apaixonada pela filha, a filha pela mãe. As duas estavam vivendo como marido e mulher. Quem viu isso no Face? Então você olha, quem suporta isso? Hoje se pega um cara que está roubando, a população não chama nem a polícia. Pica o pau dele e mata ele. Se não matar, deixa vir, pode alejar. Porque a população, os homens já estão inconformados. Já não aguentam mais. Sim. Alguém precisa trazer a solução. Mas as pessoas não querem buscar Deus. Eles querem solução na terra. Eu te digo, a nossa solução é Cristo. A nossa solução é Cristo. Consegui colocar? Depois da foto, eu falei sobre o rabino, hein? Por favor. Quem vai trazer essa paz? Por que eu entendo? Eu estava falando sobre pré-tribulação, tribulacionista e pós-tribulacionista. Entenda bem, queridos.
se o terceiro templo já está pronto para ser feito, o que ele entende? Que nós estamos dentro da tribulação. Uau! Vocês estão aqui? Amém. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu queria colocar mais coisas, mas acho que eu não quero. Eu ia colocar sobre a novilha vermelha. Não deu para pôr. Não deu para pôr. Mas algo extraordinário também já aconteceu. Vamos continuar. Dá para ver? Eu fui até onde? O Instituto do Templo tem treinado homens para o serviço no templo e acumulado todos os implementos necessários para o templo, inclusive a mesa da proposição, o altar do incenso e a menorá de ouro. Vocês já viram a menorá, né? Olha só como essa menorá é. A menorá atualmente em exposição em frente à Praça do Muro Ocidental em Jerusalém. É recoberta com aproximadamente 45 quilos de ouro puro e o seu valor é cerca de 2 milhões de dólares americanos. Vocês estão aqui? Eu tirei foto com ela. Olha, essa aqui foi a foto que eu tirei. Dá para ver a foto? Olha aí na foto. Tem uma antes dela sozinha. Eu tirei para ela sozinha, por favor. Tem uma foto antes. Isso aí estava lá. Depois eu tirei junto. Eu tirei essa foto no dia 29/8/2014. Mês 8 agora eu tirei essa foto. Recente. Próxima foto que eu estou junto com minha esposa, por favor. Estou bonito por foto? Emagreci. Cuidado ver a gente na foto. Eu tirei essa foto, eu e minha esposa, a pastora Elisângela, ao lado do menorá, dia 29/8/2014. Por que eu fiz questão de colocar a foto? A data. Dia 29 do mês 8. Está muito perto, aqui. 1948, Israel se torna nação. É um dos maiores. Agora, desde 1987, eles estão sendo treinados para fazer o terceiro templo. E já está tudo pronto. E eles precisavam de algumas coisas. Vamos continuar lendo? O que está por vir? O cenário do final dos tempos, na palavra de Deus, exige que um templo judeu esteja erigido quando o anticristo governar o mundo. Está aí? Vamos lá. Ele o profanará e o povo judeu será forçado novamente a deixar o templo, porque se manterá fiel a Deus e se recusará a adorar o anticristo. Querido, para isso acontecer, se eles levantam o templo, olha para mim, se eles levantam o templo, o que acontece? Vai viver uma paz aparente. Se eles levantam o templo, um dia o anticristo vai ter que sentar lá, para se cumprir a palavra, para todos os judeus se converterem. Esse texto está na Bíblia. Abre aí Mateus capítulo 24, versículo 15. Glória a Deus! Aleluia! Está em Daniel também. Está em Daniel. Em seu sermão no Monte das Oliveiras, Mateus capítulo 24, capítulo 25, Jesus confirmou a profecia de Daniel. Jesus está confirmando essa palavra de Daniel 9:27. É um texto de Daniel. Jesus aqui como homem, ele está confirmando o texto de Daniel, no capítulo 24 de Mateus, versículo 15. Jesus confirmou a profecia de Daniel. Ele chamou a profanação de o abominável da desolação e disse que ela ainda não havia acontecido. Isso vai acontecer. Para acontecer, o terceiro templo tem que ser construído. Mateus 24, 15, está escrito assim: quando pois virdes está no lugar santo a abominação da desolação predita pelo profeta Daniel, quem lê, entenda. É isso aí, vamos lá, Mateus 24, 15. Quando pois virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. A primeira profecia, versículo 32, já se cumpriu. Israel é uma nação. Você está aqui?
essa segunda para se cumprir, precisa do quê? Do terceiro templo. E tudo já está pronto. Eu quero que vocês entendam isso, em nome de Jesus. Porque tem gente brincando com você, gente. Deus querendo se desviar. Deus querendo sair fora da presença de Deus. A longanimidade de Deus tem nos dado tempo para se consertar. Eu quero me consertar, alguém mais? Algum dia, vamos voltar lá, por favor? Eu me faço entender? Não é fácil pregar sobre isso, não, irmãos. Eu não sou escatólogo, eu sou pastor, eu tenho noção apostólica profética. Querido, é uma das primeiras vezes que eu estou pregando assim sobre isso. Mas eu acho que está dando para entender. Eu acho que eu estou me saindo bem. Está dando para entender? A minha intenção é atingir algo. Que você saia daqui com temor, entendendo. Jesus está muito perto. Eu tenho um objetivo alcançado. Você sai daqui pensando, Jesus está muito perto. Vou ler. Em seu sermão, algum dia o Messias, isso? Algum dia o Messias, Jesus voltará para Jerusalém e construirá seu templo neste pedaço de terra. Eu esqueci de falar pós-tribulação. Pós-tribulação é uma outra visão da teologia que acredita que nós vamos passar toda a tribulação, a grande tribulação, e depois da grande tribulação a igreja é arrebatada. Você está aqui? Eu não penso assim. Eu entendo que depois da grande tribulação, eu entendo que nós vamos ser arrebatados, e quando acaba a grande tribulação, vai acontecer aqui na terra o reino milenial, o reino de Cristo na terra. Vocês estão aqui? Vou ler. Algum dia o Messias, Jesus, voltará para Jerusalém e construirá seu templo nesse pedaço de terra. Eu estava no Monte das Oliveiras com minha esposa e alguns irmãos, e fomos para o Jardim do Getsemane, e você fica de frente com Israel, você fica de frente com o muro de Israel, e lá está a porta de Israel, por onde Jesus entrou, e os judeus fecharam. Os judeus não, os árabes, os islâmicos fecharam. E sabe o que os islâmicos fizeram? Eles construíram um cemitério árabe de frente a esse muro, porque o judeu não entra nesse cemitério. Mas eles esqueceram que quem vai vir é Jesus. Eles estão fazendo tudo. Os judeus não entrar, não passar por lá. Outra coisa, acho que eu vou ler, porque estou correndo um pouquinho. Existe neste lugar, onde tem uma pedra fundamental, o guia turístico, ele nos levou por baixo da cidade de Jerusalém, e nós ficamos dentro de 7 metros, debaixo de onde era o templo, 7 metros da pedra fundamental. Da hora, Deus me levou. Sabe por que ele me levou lá? Eu sou um dízimo das ofertas na província, eu me esforço para honrá-lo. Fecha parênteses. Neste lugar que foi destruído o templo, os árabes, os islâmicos, construíram lá uma mesquita, que está lá até hoje. Quem já viu uma foto na cidade de Jerusalém, uma cúpula de ouro? Quem já viu? Tem um nome. Depois eu vou citar o nome aqui para vocês. Me lembra aí, Anderson, por favor. O nome daquela cúpula. Tem um nome aqui. Tem um nome. Depois eu vejo. Quer diferir entre uma sinagoga e uma mesquita? É que na mesquita tem uma lua minguante. E no templo, sinagoga dos judeus, não tem nada. Você está aqui? Lá neste lugar, os árabes construíram esse templo de adoração islâmica. Eles adoram. É engraçado, querido, como é uma guerra de religiosidade naquele lugar. O judeu está tudo lá de frente do muro da lamentação, estão lá adorando, um monte adorando. Desse lado um homem, desse lado, do lado esquerdo um homem, do lado direito um monte de mulher. Eles ficam lá adorando, da tal hora, bate-se um sinal, a música, os islâmicos, ouvindo o som do chofar maligno deles, para eles adorar Allah.
Eles conseguem identificar o som e para tudo para adorar a Allah. Querido, você precisa conhecer o shofar de Deus. Você precisa conhecer o shofar espiritual. Você precisa ouvir quando Deus te chama. Porque um dia, diz a palavra, Ele virá com voz de arcanjo. Ele vai vir com voz de arcanjo. Ele vai vir com sons de trombetas e com muito alarido. Alarido quer dizer festa. Autoridade, trombeta juízo. Só quem vai ouvir essa trombeta, querido, é a igreja. Só quem vai ouvir essa trombeta, vocês estão preparados. Só quem vai ouvir essa trombeta, o som desse shofar, é aqueles que estão vivos. Vamos continuar. Algum dia o Messias Jesus voltará para Jerusalém e construirá seu templo nesse pedaço de terra. E a partir desse templo do milênio, ele governará o mundo. Esse templo é descrito em detalhes vividos e precisos em Ezequiel 40 a 46. Nada que tenha sido construído até agora se encaixa na descrição de Ezequiel. Nem o tabernáculo, nem o primeiro templo edificado pelo rei Salomão, nem mesmo o segundo templo que foi dedicado por Zorobabel, é magnificamente restaurado por Herodes o Grande. Sequer a estrutura desenhada na prancha de projetos de hoje será aquele templo. Nenhum templo foi levantado igual a esse que vai ser construído. Nenhum. Nem o de Salomão, está escrito no livro de Ezequiel, nem o de Salomão, nem o de Zorobabel, nem o do Herodes o Grande, e nem esse livro da Universal, e nem os desenhos que já fizeram. É exclusivo esse templo que vai ser levantado. Vocês me entendem? Amém. Vamos lá. Essa estrutura será o templo da tribulação, que deverá estar em funcionamento na metade do período de 7 anos, que se denomina tempo de angústia para Jacó. Jeremias 37. Repete comigo. Na metade do período de 7 anos, que se denomina tempo de angústia. Quando o livro de Mateus começa a falar sobre a grande tribulação, o que Jesus disse? Princípio das dores. Queridos, se para esse tempo ser construído tem que vir um anticristo, dá para entender? Dá para entender que nós já estamos dentro da grande tribulação. Nós vamos mostrar alguns sinais aqui depois dos vídeos. Vamos mostrar alguns vídeos aqui. Você vai perceber mais como está muito perto. Está muito perto. Posso continuar lendo? Existe um obstáculo principal para a construção do terceiro templo: a edificação muçulmana cuja cúpula é coberta de ouro, o domo da rocha. Sabe aquela cúpula de ouro? Tem um nome: domo. Aqui, me ajudei. O domo da rocha. Aquela cúpula de ouro tem um nome: domo da rocha, que ocupa no monte do templo. Não é uma mesquita, mas um edifício islâmico. Sabe qual é o problema? É que, como eu já falei, aonde é para ser construído o templo, está lá o edifício islâmico. Querido, o pau vai quebrar. Vai ter guerra. O pau vai quebrar, porque eles têm que destruir. Eles têm que destruir esse templo islâmico e construir o de Israel. Querido, foi impressionante. Nós fomos lá. Você precisa ir lá ano que vem. Vai querer de novo. Você crê? Até as mulheres lá servem o exército. E eles servem o exército até os 40 anos. Mesmo que ele não serve mais, eles têm que servir o exército dentro de um ano, 2 meses. O nosso guia turístico ele tem 40 anos. É o último ano dele. Ele já pulou até de paraquedas, eles são treinados para tudo. Vocês estão aqui?
Aqui nós vemos os policiais passando na rua de oitão, né? PT, 380. Lá, querido, todos os soldados que andam na rua, né? É de metralhadora para cima. Todos que são preparados para a guerra. Mulheres e homens. De 18 anos para cima. Bate palma. Não bate palma. Só isso. Você está aqui? O domo da rocha. Algumas pessoas sugerem que um templo judeu poderia existir ao lado do domo da rocha. Não vai dar certo. Ambos partilhando do monte do templo. Sabe onde está esse monte, querido? Sabe onde é esse monte? O Monte Moriá, onde Cristo foi crucificado, que é o Gólgota, lugar da caveira, o fundar também. Mas aonde está esse templo é o Monte Sinai. Nesse monte tem que ser construído o terceiro templo. Só que neste lugar tem um templo islâmico. Alguns judeus não querem que isso aconteça, porque eles sabem que vai surgir guerra. Pensa comigo, amado. Pensa comigo. Pensa bem. Pensa bem claro. Diz a palavra que na grande tribulação vai surgir uma guerra que o mundo todo vai se levantar contra Israel. Querido, a maior religião do mundo é qual? Israelismo. E quem é o maior inimigo de Israel? O mundo todo. Mas quem é? Os islâmicos, porque tem uma história lá atrás. Por causa de Abraão. Abraão tem um filho com Sarai, e tem um filho, antes disso, tem um filho com Agar. E todos os islâmicos são descendência de Agar. Eles acham que eles são o filho legítimo de Abraão. Só que diz a Bíblia que eles são o filho da escrava. O filho legítimo é o filho de Isaac. É Isaac. O filho de Abraão é Isaac. Você está aqui? E judeu vem da descendência de Isaac. E todo islamismo vem da descendência de quem? De Ismael. Por isso que é essa guerra. E a maior religião do mundo. Eu vou falar um pouquinho da ponta do iceberg. O islamismo está entrando em todos os países. Aqui mesmo na zona sul de São Paulo já está lotado. Você sabia disso? Eu tenho um amigo chamado pastor Paulo Jorge. Ele disse que já foram vários islâmicos lá aprender e não se converte. Aqui na Avenida Levante que Sagiquinha tem faz anos. Inclusive eu tenho um amigo que ele é islâmico hoje, é brasileiro. Começou a evangelizar islâmico, se converteu lá. Ele achou que ia conseguir, mas ninguém mandou ele fazer isso. Ele foi evangelizar sem Deus mandar. Quando você vai evangelizar sem Deus te mandar, sem um pastor te enviar, tenha certeza, a sua queda está próxima. Essa não está, pai. Todos os evangelistas que vai evangelizar sem o pastor enviar, você vai ver que passa uns anos, irmão, você está bem, ele ataca, mas um dia ele é atacado e cai, porque ele não tem defesa, não tem paternidade, não tem autoridade. Fecha o parênteses, fechei o parênteses. Vocês estão aqui? Vocês me entendem bem? O obstáculo é esse. Aí o cara que eu copiei isso, ele diz assim, mas eu falei com muitos líderes do movimento para a reconstrução que creem que o domo da rocha terá que ser removido. Quando ele perguntou, quando eu lhes perguntei como eles planejam fazer isso acontecer, vocês estão vendo aí? Disseram que não planejam, eles pensam deixar esse detalhe para o Messias, mas querem estar prontos para começar a construção quando ele abrir o caminho. Eles já estão prontos. Vamos ler mais um pouquinho. Tem uma pergunta para você. Você está preparado para o arrebatamento da igreja? Eu, gente que geloba. Se está viva, pura e produtiva, se está viva, pura e produtivamente, para estar cheia de alegria, quando ouvir o glorioso som da trombeta de Deus, nos chamando para casa. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 a 17. Aí ele fala, acordo todas as manhãs com as expectativas de que
que este será o dia, à luz de tudo o que está acontecendo para a preparação de um templo judeu no monte do templo. Faríamos o certo se mantivéssemos nossos ouvidos bem abertos para o brado do Senhor, a voz do arcanjo, o chamado da trombeta de Deus. Vamos ler 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 ao 17. Eu deixei até escrito, eu fiz questão de escrever. Aí, dizemos-vos, pois, a isto, pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos, para a vida de quem? Para a vida do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Maranatas, maranatas, maranatas. Ora vem, Senhor Jesus. Ele vem. O apóstolo Paulo, nesses dias, ele esperava a volta de Jesus. Imagina agora. Eu queria passar aqui sobre a novilha vermelha. A novilha vermelha é um bezerro vermelho. É um bezerro? É um bezerro vermelho, tem que ser todo vermelho. Focinho vermelho, as patas vermelhas. Nenhum pelinho pode ser de outra cor. Não pode ter um pelinho branco, não pode ter um pelinho preto, não pode ter um pelinho amarelo, não pode ter nenhum pelinho. Todo ele, todo tem que ser vermelho. Até a parte aqui que não tem pelo dele, embaixo, tem que ser vermelho. Por quê? Existe uma palavra na Bíblia, no Velho Testamento, para que o templo de Deus venha a funcionar, precisa de uma novilha vermelha. Na idade adulta, ela vai ser sacrificada, queimada, e do pó dessa novilha, eles vão consagrar todos os sacerdotes, eles vão consagrar o templo, e eles vão consagrar todos os utensílios do templo. Querido, eu tenho uma notícia para você. Essa novilha já existe. Glória a Deus! Glória a Deus que Jesus fez, filho. Mas para quem ficar está perdido. Já nasceram 9. Alguns judeus passivos mataram. E algumas não eram, porque tinham uma manchinha. Essa está sendo cuidada em um lugar dos Estados Unidos, protegido, para que não mate, esperando chegar à idade certa, adulto, para ser sacrificado e para levantar o templo. Querido, eu vi a foto dessa novilha, eu ia mostrar, eu fiquei sem internet, eu vi a foto. Quando ela chega à idade certa, querido, eles têm que levantar o templo. Você está brincando? Você está aqui? Você está aqui? A palavra hoje é muito ensinamento, é muito técnico. Você está aqui? A novilha já existe. Está tudo pronto. O que falta para Jesus voltar? Você está pronto. Aplauda o Senhor. Vamos colocar alguns vídeos agora. Vamos colocar alguns vídeos. O primeiro vídeo aí, você passou para ela? Pode colocar o primeiro vídeo, por favor. Nós vamos assistir. Apaga a luz do... Não. Pode apagar essa luz aqui. Dá para ver bem? Coloca, aumenta o volume, por favor. Olha, 9h30. Se alguém quiser ir embora, eu abençoo, pode ir. E se trata de nada mais, nada menos de um chip. Se lembram do homem do chip? Ríamos quando falávamos que o homem do chip viria aqui. Bom, o homem do chip nos avisou o que aconteceria a todos. Obama aprovou a implantação de um microchip obrigatório nos Estados Unidos, que entrará em vigor no ano 2013. Vejamos as imagens do que vai acontecer. E enquanto isso, lerei esta notícia que já está em todos os portais da internet. A reforma sanitária ou de saúde que foi aprovada pelo presidente Barack Obama
saúde. Ou seja, se um paciente não tem microchip, nenhum centro de saúde dos Estados Unidos o atenderá. Segundo informações do governo dos Estados Unidos, esta lei entrará em vigor a partir de março, abril de 2013. O ex-ministro da Saúde e Serviços Humanos, John Mac Thompson, que colaborou com a administração de Bush e que é o dono da companhia autora do sistema VeriChip, se comprometeu a acelerar o processo de identificação nas classes sociais da América do Norte para começar a classificar a cada cidadão com chip. As novas leis que regulam a implantação do microchip dizem que cada um desses microchips terá dados médicos do paciente, dados de consultas, registros eletrônicos de saúde, qualquer outra informação que seja considerada apropriada pelo Ministério. E cada microchip terá o tamanho de um grão de arroz, que poderá ser implantado na mão ou na testa do paciente, tal qual profetiza a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 9. Quando soube disso, pensei em fazer uma matéria e avisar as pessoas que isso já é uma lei nos Estados Unidos. E significa que a pessoa que não permita ser implantada com um chip na mão ou na cabeça não poderá ser atendida em centros de saúde nos Estados Unidos a partir de abril de 2013. E isso é lei, já não é profecia, já não são comentários, é lei. E como publicaram nos jornais americanos, também me pareceu interessante que falasse sobre isso aqui também na Argentina, como coincide com o 666, a marca da besta, da qual fala o livro de Apocalipse. Por isso eu chamei o Sr. French para que nos explique de que se trata este chip. Obrigado por convidar-me. Esta notícia afirma algo que o presidente Clinton já havia previsto. Ele tentou implantar um cartão rápido que era algo externo. Mas como houve uma série de empecilhos de que o cartão pudesse ser clonado, um alto custo em dólares pelas fraudes com cartões, se decidiu estudar, investigar e aprofundar mais em algo que possa ser inserido diretamente nas pessoas. E daí se desenvolve o que se chama de microchip. Volto a enfatizar isso, que é fundamental. Segundo informações do governo dos Estados Unidos, a lei entrará em vigor a partir de março, abril de 2013. Aquele que não tiver o microchip não poderá ser atendido em nenhum. Segura um pouquinho, não pode. Vocês perceberam que essa lei já está nos Estados Unidos, amém? Vocês perceberam isso? Já é lei. Mas o maior sinal não é o chip. O chip está falando da grande tribulação. É para a grande tribulação. O chip já acontece no mundo. Depois você vai ver que o Brasil está incluído. Aqui você vai ver como eles colocam na mão. Já estão colocando já. Já tem um monte de cobaia. Já tem um monte de empresário com isso aí. Já tem um monte de presidente com isso. Quem não tiver esse chip, amado, não bebe água, não trabalha, não come, não faz nada. E quem está com esse chip aí, segundo a Bíblia, já está condenado. Que o Senhor nos livre, nos arrebate logo. Amém. Você precisa estar pronto. O maior sinal é esse é sinal da grande tribulação. O maior sinal, o maior relógio de Deus é Jerusalém. Por isso que eu tive que mostrar primeiro o terceiro templo. A preparação do terceiro templo. Já está tudo pronto. Ok? Vamos ver a seguir aqui. Eles implantando o corpo humano. When they're going like that, it's not because of the breathing. What they're trying to do is make the brain focus on a rhythm, right? Timing and thinking that timing. So what they do is they focus on a point anywhere. Just focus your eyes on a point. And you start breathing in a very deliberate rhythm. So it's in, out. And so that process of focusing on
right in between. So you've got a nice squishy area there, which is great. So we're basically just going to pinch it up and go in, inject, and then I'm going to press and pull out, and then I'm going to do the dots and do some good pressure. Oh, of course, it's brand new. I'm going to use this just Vocês percebem que aí é a mão esquerda ou a mão direita? Qual mão que é essa? Fala alto, qual a mão? Qual é essa mão? Ah, sim. Vocês vão ver na Bíblia. O que você vai ver agora é a mais recente novidade do mundo. Não, Paulo. Isso aqui é forte, mas é mais forte ainda. Vocês estão aqui? Amém. Só os vivos digam: estou aqui. Estou aqui. Esse vídeo agora é mais forte ainda. Você vai ver como eles formaram isso e vocês vão ver versículos na Bíblia. Algum momento, quando citar a Bíblia, quando citar o texto, eu vou pedir para dar uma parada para nós lermos. Com mais calma. Você vai ver como eles formaram isso. Qual é o nome da empresa que já funciona no mundo? Muito louco isso aqui. Algumas pessoas já sabem, já viram isso daí. Mas o interessante é que eu fiz um link. Eu peguei a preparação do terceiro templo, que é o maior sinal. Já está tudo pronto, está lá, tudo pronto para ser feito. E agora, eu quis te mostrar que, segundo a Bíblia, já parece que nós estamos dentro do princípio das dores. Estamos aí no início, não sei se é o primeiro ano da lei de tribulação, se tem 1 ano e meio, 2 anos e meio, não sei. Você está quase chegando a 3 anos e meio. Eu sei que o terceiro templo está perto de ser feito. E para o terceiro templo ser feito, era a metade de 7 anos é quanto tempo? 3 anos e meio. Jesus está voltando ou não está? Jesus está perto ou não está? Agora esse vídeo vai te impactar mais. Pode soltar, por favor. Obrigado. O que você vai ver agora é a mais recente novidade do mundo. Quase do tamanho de um grão de arroz. E vem com uma novidade vantajosa que eliminará qualquer necessidade de usar documento ou dinheiro. Já é usado como inibidor de sequestros por empresários no mundo inteiro e você usará pelas vantagens e pela imposição. Fuja disso, veja por quê. A Motorola é que está produzindo o microchip para o Mondex Smart Car, que desenvolveu vários implantes em humanos usando o biochip. O biochip mede 7 milímetros de comprimento e 0,75 milímetros em largura, mais ou menos o tamanho de um grão de arroz. Contém um transponder e uma bateria de lítio recarregável. A bateria é recarregada por um circuito de termopar que produz uma corrente elétrica com flutuação da temperatura do corpo.
Singapura, Tailândia, Índia, Taiwan, Sri Lanka, Costa Rica, Guatemala, Nicarágua, Panamá, Honduras, El Salvador e agora Brasil. E agora você perguntaria, afinal, o que eu tenho a ver com isso? Eles gastaram mais de 15 milhões de dólares nos estudos para saber o melhor local para colocar este biochip no corpo humano. Eles só acharam 2 lugares satisfatórios e eficientes: a testa, debaixo do couro cabeludo, e a parte de trás da mão, especificamente. Eles acharam 2 lugares que funciona esse chip: a testa e A mão direita. a mão. Você vai ver qual mão que é. Qual mão que nós vemos lá colocando? Você vai ver na Bíblia. Depois você vai ver o nome aí, você vai ver tudo direitinho. Pode soltar, por favor. Mente a mão direita. Olha aí. A mão direita. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na testa, e só poderão comprar ou vender aquele que tiver esse sinal, e esse sinal será o número da besta. Apocalipse 13, versículo 14 ao 16. Está escrito aí: na testa e na mão a Bíblia se cumprindo. Qual foi a mão que você viu colocando lá? Você vai ver depois aí nesse texto o nome que significa mão direita. Pode soltar. Você acha muita coincidência? Para conhecermos o futuro, não precisamos consultar nenhum adivinho, cartomante ou guru, basta ler na Bíblia, pois nela contém toda a resposta para as coisas que estão acontecendo nos dias de hoje. Só não acredita quem não quer. Eles estão produzindo atualmente 1 milhão de biochip Mondex por ano. Enfim, o dinheiro vivo não será mais seguro para o comércio em geral. Há uma só solução para esse seríssimo problema. É o implante do biochip Mondex na mão direita ou na testa, que, coincidência, justamente o lugar onde a Bíblia diz que será colocado o número da besta. Agora, outra colocação bastante curiosa. A Bíblia fala que o número da besta será 666. Mas cadê o 66 nessa história? Vamos lá. O Mondex está sendo fabricado pela Motorola. Porém, essas 2 fortíssimas empresas do mercado mundial, a Mastercard e a Visa, também são criadoras do Mondex. Com o dinheiro, documentos, cartão de crédito, tudo será substituído pelo chip. O Mastercard e o Visa será um só, o Mondex. O Mondex, que significa dinheiro na mão direita, monetário, pertencendo a dinheiro, dexter, pertencendo ou localizado na mão direita. Sim, mas cadê o 666? Queridos, Mondex significa o quê? Dinheiro na mão. O que está escrito em Apocalipse? Que ia ser colocado na onde? Na mão direita. Nós vimos lá que eles já estão colocando na onde? Na mão direita. Na mão direita. O Mondex. Agora você vai ver o número 666 dentro do nome Visa. E essas marcas é a Mondex, a Mastercard e a Visa montaram. É uma empresa só. Mondex. Olha o nome Visa, você vai ver escrito o número 666. Ela vai explicar agora. Pode soltar.
acreditar que o chip Mondex é apenas mais uma tecnologia que avança. E aí, vai continuar acreditando que é apenas mais um avanço da tecnologia vai permitir que lhe seja colocado o chip? Outro detalhe interessante é que se você após colocar o chip e tentar retirar, morrerá, pois o chip se quebrará e irá liberar o lítio do corpo não irá aguentar. E faz que a todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Aproveite enquanto é tempo, pois as profecias da Bíblia estão todas se cumprindo. Só não acredita quem não quiser. Pode aplaudir o Senhor. Eu acho que consegui alcançar meu objetivo. O meu pai espiritual, ele ficou essa semana toda em Miami, na CAP, e ele mandou no meu... Ele mandou algumas coisas que foram ditas lá e uma conclusão que eles chegaram. Que está sendo falado lá em Miami, que é segundo, apóstolo Guilherme Maldonado, esses grandes homens, sabe qual foi a maior conclusão? Tem uma vida de santidade e Jesus está voltando. Amém. Amém.